Oi, crianças! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que nós estamos vivendo um momento que não está fácil para ninguém, mas eu creio que isso vai passar logo. Logo nós vamos estar ali na salinha, aprendendo mais da palavra de Deus, pintando desenho, brincando de massinha, fazendo aquele lanchinho gostoso no final. Enquanto isso não acontece, nós vamos aprendendo à distância. Hoje eu quero contar uma historinha para vocês do livro de Esther. Vamos compartilhar, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? Então vamos lá. Esther era uma menina judia e ela era órfã. Ela foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele trabalhava no palácio do rei na Pérsia. Este era o Mardoqueu. E ali, ele ficou sabendo que a rainha Vasti tinha sido expulsa do reino. Por quê? Porque ela desobedeceu o rei. E essa seria a sua sentença. Essa era Vasti. Vou deixar ela bem aqui para você se lembrar. Então a Vasti, ela foi expulsa porque desobedeceu o rei. E o rei ficou um pouco triste. Então seus súditos, os seus conselheiros, eles disseram para o rei: Rei, você deve escolher uma moça das províncias para que ela possa ser a nova rainha. Então assim ele fez. Pediu para que trouxessem várias moças lindas dali das redondezas. E com isso, adivinha quem que também foi para lá no palácio? A rainha Esther. Ainda ela não era rainha. Mas aí, o que aconteceu? Todas aquelas jovens lindas, elas ficaram lá para ser cuidadas, para cuidar da sua beleza e para ser apresentada diante do rei. O rei Assuero, ele gostou muito de Esther. Então, ele gostou dela não somente porque ela era linda, mas porque ela se apresentava uma jovem muito simples, uma jovem que sabia se portar diante da realeza. Como eu já falei, o seu tio tinha cuidado muito bem dela, como se fosse sua própria filha. Então, o rei a coroou como rainha. E aí sim, agora Esther era sua rainha, e não mais Vasti. Então, dentro do palácio, havia um dos seus súditos, aquele que era um dos principais, que era chamado Amã. Amã, quando passava, todos se curvavam diante dele. Só que Mardoqueu não se curvava. Por que Mardoqueu não se curvava diante do rei? Porque ele era judeu, ele cria em Deus, e então ele não se curvava para homens. Amã, muito irado, foi contar para o rei: Rei, tem umas pessoas aqui nesse palácio que são judeus e que não querem cumprir com as suas leis. Por que o Senhor não faz com que todos sejam mortos? E o rei simplesmente falou: tudo bem. Com isso, o Mardoqueu ficou sabendo e ele ficou muito triste e ele não sabia o que fazer. Já tinha uma data prevista para que isso viesse a acontecer. Então, simplesmente ele mandou uma carta para que alguém fosse entregar para Esther, que era a rainha agora. E Esther, quando leu aquela carta, ela ficou apavorada. Ela era judia, o rei não sabia. Amã também não sabia que ela era judia. E ela também estava correndo risco de morte. Então, Mardoqueu falou para ela: você deve falar para o rei que você é judia, para que ele tenha misericórdia e para que ele não faça nada com você e nem com seu povo.
Esther falou para Mardoqueu: se eu me apresentar diante do rei, eu posso ser morta. Faz muito tempo que ele não me chama. Então, ela decidiu a fazer orações e a conclamar que todos aqueles povos judeus e também Mardoqueu fizesse um jejum e eles ficassem 3 dias orando, para que depois ela se apresentasse ao rei. E assim eles fizeram. Esther era muito temente, confiava muito em Deus. Então, quando chegou os 3 dias, passaram-se os 3 dias, aí Esther se apresentou diante do rei. Ela poderia ser morta naquele momento. Mas o que ela fez? Ela se encorajou e foi. Quando o rei viu a sua beleza, ele permitiu que ela entrasse, estendeu seu cetro para que ela tocasse e ele falou para a rainha: rainha, pede-me tudo o que quiseres e te darei até a metade do meu reino. Então a rainha falou para o rei que ela queria marcar um banquete para que eles pudessem falar. E então, só quando eles se encontraram nesse banquete, ela marcou um novo banquete, onde ela convidaria Amã para estar junto. Quando Amã soube do novo banquete, que ele fora convidado, ele ficou todo feliz. Era tudo que ele mais queria, era honras. E ali ele foi, mal sabia o que iria acontecer. Quando ele chegou no banquete, na segunda ocasião, e que todos estavam ali reunidos, a rainha contou para o rei: rei, eu sou judia, e todo esse meu povo vai morrer por conta dessa lei que esse Amã pediu para que o Senhor assinasse. E Amã ficou furioso, o rei ficou muito triste, mas o rei falou: eu não posso voltar atrás de uma lei, eu posso fazer uma nova lei, onde todos os judeus podem se proteger. Então, foi assim que aconteceu. Todos os judeus poderiam se proteger para não serem mortos, e aí ela conseguiu livrar o seu povo. Mas Amã, ele era tão mau que ele tinha feito uma forca para Mardoqueu, para que ele pudesse ser morto ali. Quando o rei soube disso, ele falou: não, Mardoqueu não vai ser morto nessa forca. Enforque Amã. E assim o fizeram. E que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos sobre a Esther e seu povo, que era um povo de fé, que orava a Deus, que foram libertos pelo Senhor. E também aprendemos que aqueles que eram maus, como o rei Amã, rei não, ele era um dos súditos, um dos principais, que essas pessoas, por querer tanto mal dos outros, elas mesmas que caíam no seu próprio laço, no seu próprio mal. Nós aprendemos que nós devemos ser pessoas de fé, pessoas que oram, pessoas que buscam ao Senhor e que não querem o mal dos outros. Eu acredito que nessa lição nós podemos ter muitas lições. Eu quero nesse momento que cada um de vocês se lembre dessa história, busque na palavra de Deus cada dia o conhecimento para o nosso crescimento, para que nós possamos crescer tal como Esther. Ela aprendeu desde criança que ela deveria honrar a Deus, que ela deveria confiar no Senhor e praticar boas obras. Que assim seja a nossa vida, para que não venha acontecer como o mau Amã, que só se deu mal no final da história, não é mesmo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque mesmo no meio de dificuldades, o Senhor tem nos abençoado. Pai querido, que o Senhor possa continuar guardando nossas vidas, guardando nossas famílias, nossos amiguinhos, nossos parentes, todos que estão em nossa volta, Pai. Continua, Senhor,
abençoando toda a nossa nação. Sabemos que estamos passando por momentos tão difíceis, tantas lutas, tantas mortes. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos livrando, que o Senhor continue abençoando o seu povo, abençoando para que nenhum de nós venha correr esse risco de sermos mortos por um vírus, ó Deus. Nós te clamamos que nós possamos nos conservar em paz, confiados que o Senhor está conosco, nos abençoando, nos livrando, Pai. Continua abençoando aquelas pessoas que já estão enfermas, curando, livrando, Pai, e aqueles que já infelizmente partiram, que o Senhor console os seus familiares, porque nós sabemos que é muito difícil passar por essa situação, mas que o Senhor possa estar confortando, dando consolo e abençoando para que nós possamos voltar logo, nos abraçar, aprender mais do Senhor. Nós te clamamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço vocês por estarem aprendendo um pouquinho mais, por estar compartilhando conosco. E eu quero deixar uma musiquinha, e aí eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Aí vocês cliquem lá para vocês ouvirem um pouquinho da música de Esther. Deus abençoe a todos. Beijão!